agradecer o convite do Fábio, que foi o organizador desse curso. Bem-vindo, sobre o imperialismo, sobre o legado do Lênin para nós. E dizer que, considerando que também está sendo feito esse registro nessa outra mídia, vai haver uma divulgação disso depois, minha ideia é fazer uma exposição inicial, mais um bloco de uma fala, e depois talvez partir para o intervalo e depois fazer um debate, conversar sobre essa apresentação e sobre as questões que serão propostas aqui. Tá? Eu vou pedir licença para vocês para acompanhar alguma coisa no roteiro, para eu não me perder aqui, no nosso tempo, na nossa organização. São 2h30, acho que até umas 3h30 dá para apresentar. Então, a primeira pergunta que se impõe é por que discutir o Lênin hoje? E essa obra, Imperialismo, fase superior ou fase mais recente do capitalismo? Nós vamos ver que a obra mudou de título, e essa é uma questão também importante. Mas por que discutir essa obra hoje, discutir o Lênin hoje? Além da importância de prestar homenagem a um grande homem, um grande personagem do século XX, da luta socialista, da luta do proletariado, e também aproveitar essa data dos 100 anos da conclusão da obra, 1916, 2016, então a gente tem uma data redonda, sempre isso estimula homenagens, parar para uma reflexão. A obra ela foi publicada na Rússia em 1917, mas ela foi concluída em 16. Então, além desse aspecto da homenagem, por que discutir hoje o Lênin? E aí eu acho que nós temos dois caminhos. Um deles é um caminho que seria de adotar um posicionamento leninista, no sentido de avaliar e de adotar tanto a obra do Lênin como os seus textos como um modelo para hoje, que nessa perspectiva deveria e poderia ser aplicado à realidade atual, com eventualmente algumas adaptações, mas nessa perspectiva nós estaríamos fazendo aqui uma reunião para entender o pensamento do Lênin e aplicá-lo, que seria essa ideia de uma relação leninista com Lênin, extraindo lições, modelos e possíveis aplicações à nossa realidade. Essa não vai ser a minha forma de tratar esse texto e a obra do Lênin nessa primeira aula. Pode ser que outros professores vão mais por esse caminho. A minha proposta aqui é termos bem em consideração as diferenças e as distâncias entre o mundo de hoje e o mundo de 1916, do Lênin. E a impossibilidade e também a inadequação de uma proposta de aplicar o modelo do Lênin para hoje nesse sentido mecânico. Então, a minha proposta aqui é pensarmos sobre o conceito do imperialismo, que é o conceito inovador que o Lênin constrói nessa obra e em outras obras, outros trabalhos que ele vinha elaborando antes desse livro. Tá? Não haveria necessidade para a gravação, o Fábio está achando importante falar aqui no microfone. Então, eu acho que é importante o conceito, esse conceito continua sendo atual e continua sendo necessário atualizações do conceito de imperialismo, isso é um aspecto. O outro será que o Lênin nos ensina um método de
pensamento sobre os problemas da sua época, e esse método seria possível de ser aprendido por nós? Então, eu acredito que sim. Eu vou tentar falar sobre esse trabalho do ponto de vista do método de construção. E também no sentido do Lênin como uma referência de uma intervenção teórico-política no seu tempo, que, sendo um tempo diferente do nosso, também temos o que aprender com essa referência. Então, a ideia aqui é pensar conceito, pensamento e pensar a referência de intervenção intelectual e política do Lênin no seu tempo e no nosso tempo. É importante a gente contextualizar um pouco para entender qual era a discussão sobre o mundo da época e qual a repercussão dessa intervenção do Lênin, da fala do Lênin, da voz do Lênin, num debate sobre o imperialismo que já vinha acontecendo tanto dentro do movimento socialista. Não havia partidos comunistas, vamos lembrar disso, em 1914, o movimento socialista estava mais ou menos unificado, com suas diferentes correntes, mas na Segunda Internacional, e tendo como principal partido dessa Segunda Internacional a social-democracia alemã. O partido russo também chamava social-democracia russa. Então, ocorria um debate já sobre esse fenômeno de mudança do capitalismo antes da Primeira Guerra Mundial e durante a Primeira Guerra Mundial. Como o Fábio falou, essa obra ela é publicada no começo de 17, concluída em 1916. Ela é redigida, ela é elaborada entre janeiro e julho de 1916, em Zurique e Berna, na Suíça, onde ele estava exilado com a mulher dele, a Krupskaya. Então, é uma obra redigida, elaborada no calor da maior catástrofe social até então conhecida na Europa, que foi a Primeira Guerra Mundial, cerca de 20 milhões de mortos, lembrando. E a social-democracia vinha discutindo, já pelo menos desde 1912, mesmo de antes, essa nova configuração do capitalismo. E economistas liberais, dos mais importantes, o Hobson, que o Lênin cita muito nessa obra, também tinham já capturado, tinham identificado uma mudança no tempo do capitalismo, em relação àquilo que o Marx tinha escrito no Capital. E que mudança era essa? A mudança percebida pelos políticos, pelos intelectuais, dentro e fora do movimento socialista. Era o surgimento de uma coisa que já era denominada de imperialismo, cerca de 40 anos antes do Lênin escrever o livro, o Imperialismo. Então, segundo aquele autor Raymond Williams, que é um marxista inglês, colega lá do Hobson, ele tem uma espécie de dicionário chamado Palavras-Chave, que ele pega um glossário de palavras, uma seleção de algumas palavras importantes para a nossa linguagem, o nosso vocabulário, tipo classe social, e uma delas é o imperialismo. Ele fala que essa palavra ela surge com uma conotação moderna por volta de 1870 na Inglaterra. Existia a palavra empregada para outras realidades, por exemplo, o Império Romano, o Império Bizantino, mas isso ele deixa de lado. Ele está preocupado, Williams, nessa obra, em identificar quando que o imperialismo começa a circular no vocabulário político, científico, com uma conotação próxima daquela que vai ter a sua própria história, né? A própria história, a etimologia da palavra política no tempo contemporâneo. Então, segundo ele, começa aí por volta de 1870, na Inglaterra. E depois, não por acaso, a gente vai encontrar uma periodização no livro do Lênin, que diz que o capitalismo começa a passar da sua fase da livre concorrência do sistema capitalista mundial
3 últimas décadas do século XIX, por volta de 1873, portanto, começa a se formar os monopólios e o capitalismo da livre concorrência, ele começa a se transformar num capitalismo de monopólio. Mas essa palavra, ela surge no vocabulário inglês não para designar aquilo que depois outros autores vão designar como imperialismo, né? Surge mais como uma conotação política, no sentido de um império, o centro de um império, no caso o Reino Unido, com as suas colônias, né? No sentido de império com as colônias, e não no sentido econômico que depois essa palavra vai adquirir. E por que essa palavra começa a circular então? Porque começa a se configurar claramente, em final do século XIX, um fenômeno novo no cenário internacional, que é o fenômeno do imperialismo, das conquistas do neocolonialismo britânico, francês, das conquistas e das guerras que começam a ocorrer. E então esse fenômeno começa, vamos dizer, a bater as portas da consciência social europeia. Então a gente pode falar, aí lembrar, por exemplo, da guerra, onde é aquela região atualmente da África do Sul, a guerra chamada Anglo-Boer, entre a Grã-Bretanha e os colonos franceses e holandeses que tinham migrado da Europa para essa região da África do Sul e criado estados, repúblicas nessa região e colônias autônomas nessa região que fica atualmente a África do Sul. Só que com a descoberta de jazidas de ouro, no final do século XIX, desperta a cobiça da Grã-Bretanha, que então ela faz uma série de ações, e ações militares também, nesse processo da guerra anglo-boer, que vai durar de 1899 a 1902, uma série de conflitos militares nessa região, que a Grã-Bretanha expulsa esses colonos, também europeus, de uma parte dos territórios que eles tinham ocupado. Há uma negociação depois, eles fazem uma divisão desse território. Então, esse acontecimento dessa guerra para a Europa, nos conflitos da África, ela chama atenção para um tipo de conflito novo. Que conflito é esse? Um conflito imperialista, um conflito de que tipo? Em 1884, final de 1884, começo de 1885, antes dessa guerra, já tinha havido o famoso Tratado de Berlim, a Conferência de Berlim, que estabeleceu um tratado entre as grandes potências da Europa de regras para a divisão da África, né? Regras para a conquista dessas colônias. Então, os territórios tinham que ser efetivamente ocupados, e além de outras regras, ficou então estabelecida essa divisão. A gente deve lembrar também a guerra de 1898 entre os Estados Unidos e a Espanha, supostamente ali pela questão da independência de Cuba, que vinha na sua segunda guerra de independência, e nesse momento há uma ação militar contra um navio Maine norte-americano. Esse navio ele é atacado e os Estados Unidos então declaram guerra à Espanha, supostamente, alegadamente para defender a independência de Cuba, e na verdade Cuba se transforma num protetorado norte-americano. Guantánamo é uma herança desse período, até hoje, né? Uma base norte-americana, e os Estados Unidos se apropriam também do Porto Rico, a ilha de Guam, Filipinas, tem também a guerra do ópio na China. Então, esse fenômeno todo, eles estavam a desafiar a compreensão e exigir um equacionamento político da social-democracia europeia. E o Lênin, então, vai intervir nesse debate. Antes de voltar ao debate do imperialismo, eu queria
voltar um pouquinho atrás e falar um pouco do Lenin antes desse momento. Os autores, por exemplo, esse dicionário do pensamento marxista, que saiu pela editora Zahar, que o Tom Baltimore organiza, os verbetes são organizados por vários professores. No verbete sobre o Lenin, fala que essa obra, O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, é a primeira obra de repercussão europeia e internacional do Lenin, em que ele intervém sobre questões que não são específicas da Rússia. É claro que, por exemplo, o que fazer, o debate sobre a Revolução Russa, ele também tinha repercussão internacional, desdobramento internacional, mas esse debate sobre o imperialismo é uma primeira obra em que ele polemiza, ele intervém diretamente nesse debate da social-democracia alemã. Antes disso, nesse mesmo dicionário do Tom Baltimore, a gente encontra ali a ideia de que a primeira obra importante do Lenin saiu em 1893, o livrinho Quem são os Amigos do Povo, talvez alguns de vocês já tenham lido isso, de 1893. Eu queria falar um pouquinho, antes de voltar ao imperialismo, da obra do Lenin, já que nós estamos na primeira, vou fazer esse rápido parênteses, na primeira aula, para a gente voltar a esse segundo momento de 1916. O Lenin ele tem uma intervenção teórica e política muito marcante nos debates mais importantes da sua época, a gente pode dizer. E a sua intervenção, quer discordemos ou concordemos, ela tem uma relevância muito grande. Eu vou tentar explicar isso falando rapidamente de algumas obras. Por exemplo, Quem são os Amigos do Povo? E depois o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, de 1899, são dois trabalhos em que o Lenin discute contra vamos chamar assim, a esquerda majoritária da Rússia no seu tempo, que eram os chamados narodniks, os populistas, que defendiam a ideia da peculiaridade, da especificidade do desenvolvimento socioeconômico da Rússia. Então, esses revolucionários acreditavam que a Rússia tinha características no seu passado, no seu presente tão próprias, que o capitalismo não ia se desenvolver na Rússia da mesma maneira como no resto da Europa. E que, possivelmente, a luta pela revolução e pelo socialismo, ela encontraria nas comunas agrícolas, no MIR, um ponto de apoio para passar diretamente dessa comuna agrícola a uma sociedade socialista comunista, desviando, portanto, vamos dizer assim, a etapa do desenvolvimento do capitalismo. Todo mundo foi, menos o Lenin, né, o Plekhanov, em algum momento foram populistas, foram narodniks, entre eles a Vera Zazulite, que também era uma revolucionária russa, que chegou a se corresponder com Marx, perguntando sobre isso. Será que é possível passar da comuna ao comunismo? E o Marx tem uma resposta famosa, em que ele fala, em certas condições, se o mundo já tiver muito amadurecido para o socialismo em outros países, pode acontecer isso. Então essa correspondência ficou famosa, porque não é o caso de entrar nessa discussão, mas julgava-se o Marx no etapista, e esse texto mostra que ele tinha um pensamento aberto sobre as várias possibilidades de combinações sociais, econômicas, históricas, de rupturas no capitalismo. Mas o Lenin, em 1893, e depois em 99, com esses dois livros, Quem são os Amigos do Povo e o Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, ele, principalmente no segundo, ele apresenta um denso estudo sobre a desagregação desse modo de produção, modo de vida camponês, né? E uma penetração acelerada de um capitalismo que combinava, como a gente é familiar para nós aqui no Brasil, essa discussão, né? O mais moderno com o mais arcaico. Ou seja, empresas metalúrgicas, de eletricidade,
multinacionais associadas ao Estado czarista estavam penetrando na Rússia com uma dimensão, tanto de modernidade como de tamanho mesmo, que ela não tinha ainda na Europa. Era a última palavra em termos de maquinário e o tamanho da produção, em alguns casos, penetrando na Rússia e promovendo a transformação também das relações sociais no campo. Então, encerrando esse primeiro ponto, né? Esse primeiro debate importante, o Lenin se posiciona de uma forma que me parece correta, né? Mostrando que o capitalismo estava penetrando na Rússia sim, e havia uma especificidade, mas não era aquela que os populistas acreditavam, na base do voluntarismo, transformar a comuna feudal, a comuna antiga do Rio, na base para o socialismo. Depois, em 1902, tem o famoso debate sobre a organização, a forma de organização do Partido Social Democrático, em que o Lenin escreve um outro livro famoso dele, que é O que Fazer. Talvez muitos de vocês devem conhecer também esse livro, que é um livro que, na minha opinião, ele teve um destino depois muito russos, muito contrário, me parece, ao debate que o Lenin fez na sua época, né? Acabou o centralismo democrático e a disciplina partidária nas mãos da burocracia stalinista viraram sinônimo de impedimento da existência de uma discussão democrática dentro dos partidos, impedimento de uma vida de tendências e de debate interno, um centralismo burocrático ao invés de um centralismo democrático, e assim por diante, né? E, na verdade, o que o Lenin defendeu nesse livro era, em condições de severa clandestinidade de atuação desse partido, do Partido Social Democrático, defendeu o centralismo democrático, um critério de quem pertencia ao partido e quem não pertencia ao partido, estruturado em torno da ideia de pertencimento e de militância nas células, e um partido de organização de uma vanguarda. A ideia era essa, é preciso organizar a vanguarda, né? Então, esse modelo, que não era um modelo rígido, autoritário, ele se transforma depois numa espécie de catecismo para a organização de máquinas quase que absolutistas, né? Eu vou me permitir ler 2 trechinhos do próprio Lenin. Professor, o senhor quer que espere aquela mesa para você? Não, pode deixar. Obrigado. Eu não vou usar muito esse papel aqui, muito obrigado. Saiu nos cadernos do Sebrata, lá nos anos 70, um texto de um autor italiano chamado, foi em 76, Antônio Carlo, acho que era um dos grupos dissidentes do Partido Comunista na época. O texto chamava A Concepção do Partido Revolucionário em Lenin. E o que o Antônio Carlos defende é que o Lenin defendeu diferentes concepções de partido em diferentes situações. Ele faz 2 citações muito interessantes que eu vou reproduzir aqui. Uma delas, o Lenin fala literalmente isso, está citado no texto. Ele fala assim, olha, o erro, isso é Lenin, o erro principal dos que hoje polemizam com o que fazer consiste em desligar por completo esta obra de uma situação histórica determinada, de um período concreto do desenvolvimento de nosso partido, que passou há muito tempo. Que fazer é o compêndio da tática e da política escrista é o nome do jornal do partido, isso, da CNT, em matéria de organização durante os anos de 1901 e 1902. Um compêndio, nem mais nem menos. Ora, nem mesmo no segundo congresso do partido pensei em erigir as formulações do que fazer em algo programático, em princípios especiais. Depois, polemizando com a Rosa Luxemburgo, tem uma polêmica séria também, tem um momento em que ele fala assim, o
próprio Lênin de novo, hein? Devo assinalar que o artigo de Rosa Luxemburgo, publicado no Newsweek, dá a conhecer ao leitor, não é meu livro, mas outra coisa distinta. A camarada Luxemburgo diz, por exemplo, que em meu livro manifesta-se clara e nitidamente a tendência de um centralismo extremo. A camarada Luxemburgo supõe, assim, que defendo um sistema de organização contra qualquer outro. Mas, na realidade, não existe tal coisa. O que defendo ao longo de todo o livro, desde a primeira até a última página, são os princípios elementares de qualquer organização de partido que se possa imaginar. Então, também não é momento da gente fazer essa discussão, eu acho que caberia todo um debate, eu só estou defendendo aqui a ideia de que o próprio Lênin não defende um modelo de centralismo extremo ou o que fazer como uma espécie de programa para organização partidária em qualquer circunstância. Passando ao terceiro ponto, outra intervenção importante do Lênin é sobre a Revolução Russa. Eu vou falar só mais sobre esse e sobre o Estado da Revolução, depois a gente volta para o imperialismo. Tem outro livro importante dele, Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática, fazendo um balanço da Revolução de 1905 na Rússia. Uma parte do partido, a partir de uma análise histórico-estrutural, chegaram à conclusão de que a Revolução de 1905 era uma revolução liberal burguesa. Portanto, caberia ao Partido Social-Democrata apoiar, numa primeira etapa, a ala liberal burguesa da Revolução Russa. E o Lenin diz, não é bem assim. Ele vai empregar, me parece de forma criativa, uma ideia que o Marx e o Engels já tinham desenvolvido nos textos sobre a Revolução de 1848 na Europa. Eles tinham a expectativa de que a burguesia alemã desempenhasse na Revolução de 1848 um papel análogo ao que a burguesia francesa tinha desempenhado na Revolução Francesa. De 1789, a burguesia inglesa, em 1640, e para sua surpresa, de certa maneira, né, a burguesia alemã, prussiana, ela se associa à nobreza, reprime o proletariado e reduz a Revolução Liberal à mínima intensidade possível, algumas mudanças, e aborta a Revolução. Né? Então, o que o Marx e o Engels dizem? Há revoluções em que outras classes têm que desempenhar o papel das classes que deveriam desempenhar o seu papel naquela revolução. Então, eles falam, na Alemanha, a revolução burguesa vai ter que ser feita pelo proletariado alemão, porque a burguesia se tornou contra-revolucionária, não tem mais interesse em fazer revolução. Talvez, não sei se vocês acham surpreendente isso, mas está lá, está publicado os textos sobre a Primeira Internacional, na edição mexicana, organizado pelo Venceslau Rossi, tem um volume sobre a Primeira Internacional, e eles tinham essa conclusão extremamente avançada para a época. Né? Então, o Lenin ele vai desenvolver essa ideia para a Revolução Russa. Ele propõe para a Revolução Russa que um bloco de operários e camponeses lidere a Revolução, construindo um Estado que seria uma ditadura democrática do campesinato e do proletariado, que é a maneira, é o termo que ele usa, né? Ele era muito bom também em formular fórmulas políticas e conceitos também. Então, ao invés do Partido Social Democrático apoiar a burguesia liberal na Revolução Burguesa Liberal, ele propõe que estabelecesse o partido que desse essa ponte com o campesinato para criar um bloco de classe, que seriam os camponeses e os operários, para liderar essa revolução. E, finalmente, o Estado e a Revolução, esse outro importante livro, de 1917, talvez é uma obra programática sobre a posição dos revolucionários, o que fazer depois da conquista do Estado, que mantém a sua qualidade, uma vez que praticamente nada do que ele falou ali ele mesmo pode realizar. A ideia do Estado da Revolução é que o poder não é o governo, e que a
Revolução Socialista, ela não pode utilizar para os seus objetivos o aparelho do Estado construído para as necessidades de governo da classe dominante. O novo bloco de poder operário, camponês, seja lá qual for, ele precisa destruir esse Estado e construir um outro Estado. E esse outro Estado, o Lenin identifica nos soviets, nos conselhos, a base material para a construção dessa nova governança, para usar um termo atual, não é bem isso, mas essa nova legalidade, essa nova maneira de administrar, né, e essa nova estrutura do poder, né, uma forma de poder que superasse aquela divisão do legislativo, do judiciário, do executivo. E depois é importante, para finalizar esse rápido percurso, lembrar que o Lenin, no final da sua vida, ele começa a diagnosticar que aquele Estado soviético, ele ia para um caminho bem diferente daquilo que a Revolução tinha se proposto a construir desde o começo, né? Ele fala de um carro governado por uma burocracia ingovernável, por exemplo, né? Ele fala que aqui é muito mais um capitalismo de Estado do que um Estado operário, e começa a fazer, não reuniu isso numa obra de crítica à burocracia, mas é um mérito importante desse dirigente o fato de não ter ignorado o que estava acontecendo com o Estado que ele tinha dado a vida para construir. Bom, vamos lá, vamos retornar então a 1914. Então, a questão do imperialismo, ela vinha sendo discutida na Segunda Internacional e na social-democracia alemã. Por exemplo, em 1912 teve o Congresso da Social-Democracia Alemã, em Chemnitz, em que são aprovadas uma resolução sobre o imperialismo. Depois da Primeira Guerra, em setembro de 1915, aquela esquerda que se reúne em Zimmerwald, ela tira também uma outra resolução sobre o imperialismo. E outros autores importantes da social-democracia tinham também produzido artigos. Max Beer, em 1902, A Política Imperialista, o próprio Kautsky, com o qual Lenin polemiza esse livro, a principal obra, O Capital Financeiro, de 1909, do Rudolf Hilferd, e outros dirigentes preeminentes da social-democracia, o Bernstein, o Franz Mehring, a Rosa Luxemburgo, em 1913, publica sua principal obra, A Acumulação do Capital, também sobre o imperialismo, e os economistas liberais também vinham escrevendo. O principal é esse Hobson, John Edson Hobson, em 1912, publica O Imperialismo. E mesmo esses economistas liberais, eles já concordavam que o capitalismo da livre concorrência estava superado por uma política protecionista, de corrida armamentista, de expansão colonial. Então, por que isso aqui, pessoal, é importante, no meu entendimento? Por quê? Para a gente entender que os temas que o Lenin formula no livro, eles já vinham sendo apresentados, debatidos, nesse contexto que eu me referi, por uma série de autores. Onde está, então, a originalidade e a importância dessa obra? É um resumo? Não é. É um resumo, é uma intervenção no debate. E não é um resumo do que os outros já tinham falado, como nós vamos ver. Tá? Agora, nesse contexto que nós estamos referindo, o mais importante a mencionar, sem dúvida nenhuma, para poder entender a obra do Lenin, é o início da Primeira Guerra Mundial, né, em agosto de 1914. Não dá para entender esse livro sem fazer referência a esse acontecimento crucial. 2 de agosto de 14, a Alemanha declara guerra à França, e no final desse mês, o Lenin recebe uma notícia na Suíça que, para ele, surpreendente, que muda todo o panorama
do seu entendimento da crise na social-democracia e do que ia acontecer dali para frente, que é a notícia de que os parlamentares social-democratas eles tinham votado quase que unanimemente, parece que com uma exceção, aprovaram os créditos de guerra para a Alemanha entrar na guerra. Então, se aliaram ao imperialismo alemão, aprovando, legitimando com o seu voto no poder legislativo a entrada do imperialismo alemão na guerra. E o Lenin, os autores, os comentaristas do Lenin, chamam atenção para a imediata percepção dele da gravidade do que tinha acontecido. Ele fala, primeiro, ele não acreditou, ele achou que tinha sido, isso saiu publicado no jornal da social-democracia, essa notícia. Os nossos parlamentares aprovaram o crédito dele. Ele achou que isso tinha sido uma falsificação do governo alemão para provocar celeuma, debate, crise na social-democracia, o que não era muito incomum, uma publicação falsa. Ele fala, isso aqui deve ser, foi falsificado na gráfica do governo. E quando ele depois se certifica de que não, de que era um jornal autêntico do partido, ele fala, isso é o fim da Segunda Internacional. Percebe a gravidade desse acontecimento e a gente vai ver então como é que isso também estrutura a obra, esse livro aí, a posição do Lenin na polêmica e na interpretação que ele faz do imperialismo. Então, ele morava nesse momento na Polônia, na Cracóvia. Ele vai para a Suíça, que fica neutro durante a Primeira Guerra. Ele mora primeiro em Berna, depois ele vai para Zurique em fevereiro de 1914, para escrever, em fevereiro de 1916, para escrever o livro, o Imperialismo. Ele já tinha começado a produzir trabalhos sobre o imperialismo, sobre a guerra. Em outubro de 1914, a guerra e a social-democracia russa, defendendo o derrotismo, numa posição exatamente oposta ao patriotismo. Em vez de defender que a população se unisse, cada povo, francês, alemão, inglês, em torno dos seus governos, contra o outro povo, ele defendia que os povos deveriam transformar aquela situação de guerra interimperialista numa situação de guerra civil, e não apoiar o seu governo, e sim cada um defender a derrota do seu governo e defender a solidariedade entre os povos. Então ele defende, já nesse texto de 14, a luta contra os governos imperialistas. Depois escreve em agosto de 15 o Socialismo e a Guerra, junto com outro camarada, Zinoviev, e finalmente, no final de 16, sai o imperialismo. É importante mencionar agora uma questão em torno do título do livro, que nos remete a uma outra questão mais importante que simplesmente a questão do título. O Franco Andreucci, que escreveu um artigo sobre esse livro, a questão do imperialismo, naquela coleção História do Marxismo, do Hobsbawm, ele fala o seguinte, esse livro, ele sai em 17 por uma editora russa que chamava, o nome dele era Vela, em português, e ele sai com um título diferente desse título que nós conhecemos. Eu estou usando o título que saiu nessa Alfa Ômega, que fez obras escolhidas do Lenin a partir de uma publicação da editora portuguesa, editora Progresso, e aqui o título que ficou consagrado é O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, entre parênteses, ensaio popular. Só que esse livro saiu na primeira edição na Rússia, não teve problema de censura, como o imperialismo, fase mais recente do capitalismo, ensaio popular. E esse autor, ele discute por quê, né? Esses dois títulos diferentes. São títulos que dão ideias muito diferentes sobre, um pensamento diferente. Ele fala que as edições russas depois ficaram com o imperialismo fase superior do capitalismo, mas saíram edições francesas, inglesas,
eu ver aqui, alemãs também, se não me engano. Isso. A primeira edição russa, as edições francesa, alemã e italiana, elas saíram como um imperialismo fase mais recente do capitalismo, com o conhecimento do Lenin, porque ele faz a introdução dessas edições em outras línguas, ele faz a introdução, admitindo esse texto, e é publicado, né? E o que esse Franco Andreotti fala é o seguinte: a ideia da última fase, a fase superior como a fase última do capitalismo, ela acabou construindo uma leitura desse livro como se o Lenin tivesse dito, e há dúvida se ele disse mesmo isso, né? Embora tenha uma discussão que a gente vai ver no final aqui sobre a fase histórica em que se vivia na época, mas se ele disse que era a fase última do capitalismo, como se não pudesse vir nenhuma etapa depois daquela, ou o capitalismo entrasse numa fase final de degeneração, dos estertores. Então, nesse sentido, o próprio título do livro ele gera polêmica, que a fase mais recente é uma coisa, ou a fase superior, no sentido de uma fase última do capitalismo. Mas eu queria falar um pouco sobre o método. Essa aqui é a estrutura dos capítulos do livro. Eu queria falar do método em 3 aspectos, antes de entrar no conteúdo do livro, para a gente, mais uns 20 minutinhos, para a gente expor esse conteúdo do livro. Eu acho que é interessante nós falarmos do método do Lenin em 3 dimensões, pelo menos, né? Que eu pelo menos, vejo como importante. É um método de pesquisa, no sentido de como ele pesquisou o livro, a pesquisa empírica, como organizou. A outra é no sentido mais teórico, no sentido de teoria do conhecimento ou da realidade que está implícita e às vezes explícita no livro. E depois, essa característica das obras do Lenin de colocar o pensamento no vértice da ação, uma ligação entre a urgência das tarefas políticas e a urgência da elaboração intelectual, que é muito própria desse e de outros autores, né? É importante a gente considerar que essa obra tem uma importância científica reconhecida, a importância científica é unanimemente reconhecida, ele não é embora ele fale um ensaio popular, ele não é um panfleto político, livro, né? Mas ele não é um livro acadêmico, ele não é um livro feito para objetivos de defender um mestrado, um doutorado, polemizar com outros professores. Ele é um livro para dividir a social-democracia e dar sustentação para uma corrente que, segundo Lenin, tinha que se formar naquele contexto da Primeira Guerra e de intervir na guerra e na revolução. Então, com relação ao primeiro aspecto do método, não sei se vocês sabem, mas foram publicados os cadernos de anotação do Lenin para preparar esse livro. Nessa edição aqui, esse livro tem 87, 88 páginas. Esses cadernos foram publicados, segundo eu soube por um colega outro dia, naquelas edições russas, a edição russa, soviética, que saiu pela editora Progresso, foi publicada em português também, as obras completas do Lenin. E, num certo volume, lá eles publicam esses cadernos com as anotações do Lenin. Alguns falam 20 cadernos, aqui eles falam 50 cadernos. E são cerca de 800 páginas. Então, Lenin elaborou primeiro 800 páginas de anotações, isso está publicado, para daí extrair 80 páginas do seu livro, do seu trabalho, O Imperialismo Fase Superior do Capitalismo. E é curioso que na apresentação, numa das apresentações, ele fala assim, ele reclama da insuficiência de materiais em francês e inglês, da grande carência de materiais russos. Segundo o Luciano Gruppo, que é um dos intérpretes do Lenin italiano, publicou O Pensamento do Lenin, saiu pela editora, acho que é Sumos, aqui no Brasil, faz tempo, né? Ele fala, olha, ele fez uma pesquisa e viu que de 1912 a 16, o Lenin leu 106 livros alemães sobre o imperialismo. Ele vai pegando os cadernos e vai vendo, né, as citações. 23 livros franceses, 17 ingleses, 12 livros traduzidos para o russo e 282 artigos. Vai
lido tudo isso, ele reclama que faltavam materiais. Será que ele era um rato de biblioteca compulsivo? Também era, com certeza, né? Mas não era um rato de biblioteca, porque ele vivia entre a biblioteca e o palanque, né? A assembleia. Mas vamos ver então por que ele faz tanta pesquisa. Ele mesmo fala no livro que tem a ver com o método de pesquisa, tem a ver com o método de pensamento dele. Ele não fala no livro que o problema que ele se propunha a analisar, que era o imperialismo, fases mais recentes do capitalismo, não podia ser adequadamente entendido estudando-se exemplos isolados, exemplos e dados isolados. Ele se propõe a estudar todo o conjunto dos dados sobre os fundamentos da vida econômica de todas as potências beligerantes e do mundo inteiro. Então, ele tenta fazer isso. Nesses 20 ou 50 cadernos, 800 páginas, fazer esse estudo do problema na sua totalidade. Então, esse é um primeiro aspecto do método, que é a preocupação, não é a preocupação, o movimento de apreender o real da maneira mais completa possível, né? Na sua integralidade, na sua inteireza. Então, é um mergulho interminável em fontes, porque ele quer, isso é próprio do método da dialética do materialismo dialético, apreender o real nas suas todas as dimensões que é possível, com conhecimento disponível, apreender esse real. Daí, essa incessante movimento da leitura para poder, então, reproduzir intelectualmente, idealmente, esse real, no seu movimento, nas suas contradições. Tá? Agora, pensando, nos referindo um pouco ao método de pensamento do Lenin, tem dois autores, esse próprio Luciano Grupp fala sobre a leitura, nesse momento que o Lenin faz, da lógica do Hegel. É interessante essa observação que ele faz, o Grupp, e um outro marxista norte-americano, francês, desculpe, marxista trotskista, recentemente falecido, Daniel Ben-Said, ele tem um livro chamado Marx, o Intempestivo, foi publicado em português aqui pela editora Civilização Brasileira. E ele faz uma analogia entre o momento em que o Marx retorna às suas leituras do Hegel, quando ele está elaborando o Capital. Quer dizer, o Marx tinha superado o Hegel como discípulo que faz a crítica do Hegel quase 40 anos antes, quando ele escreve lá sobre filosofia do direito do Hegel, né, e rompe com os colegas dele, os neo-hegelianos. E, entretanto, às vésperas ou durante os inícios da elaboração do Capital, ele retorna, volta a ler a lógica do Hegel. E o Lenin, nesse contexto turbulento da Primeira Guerra Mundial, paralelamente a esse estudo sobre imperialismo, o Lenin volta à lógica do Hegel, que é um dos livros mais abstratos. E o que o Daniel Ben-Said fala? Diante da complexidade da situação da Primeira Guerra Mundial para o Lenin, e de equacionar aquilo tudo que o Marx pesquisa e reúne sobre os movimentos do capital, eles têm que retornar a uma obra de referência para articular aquela variedade de dimensões do problema de uma forma orgânica, vamos dizer assim, né? Daí a importância do Hegel. E aí eu vou citar o próprio Lenin para explicar um pouco, tentar explicar como a lógica do Hegel está presente, a ciência da lógica do Hegel, no livro. O Lenin fala: a dialética exige uma análise de todos os aspectos de um determinado fenômeno social em seu processo de desenvolvimento. Então veja essa ideia da totalidade, né? E como a leitura dele daquelas centenas de obras é fiel a essa
perspectiva metodológica de apreender a totalidade. Continuando, a dialética exige que as manifestações externas, aparentes, sejam relacionadas com as forças motrizes fundamentais, com o desenvolvimento das forças produtivas e da luta de classe. Que é isso que ele vai fazer na obra. A gente vai ver que ele vai relacionar aquilo que aparecia fragmentado, uma guerra aqui, uma guerra ali, o oportunismo na social-democracia, a virada do Kautsky da social-democracia para o oportunismo. Ele vai juntar todas essas peças desse quebra-cabeça com o método dialético e estabelecer uma explicação para isso tudo. O que é o imperialismo, a relação com o desenvolvimento do capitalismo e assim por diante. Então, passar da aparência à essência e ver o fenômeno na sua dinâmica, no seu movimento e na multiplicidade das suas relações, é a proposta metodológica que o Lenin desenvolve nessa obra. E, finalmente, nessa parte ainda do método, o subtítulo é muito sugestivo, um ensaio popular. Ele escreve um livro para a militância da social-democracia, porque o que ele queria resolver não era só a interpretação do capitalismo, era um outro nó, que era o fato desse imperialismo ter permitido ao capitalismo da França, da Alemanha, da Inglaterra, aburguesar uma camada operária, que ele chama de aristocracia operária, e influenciar no partido que representava o operariado, criando uma corrente oportunista, ou fomentando uma corrente oportunista, que se recusava, na visão de Lenin, a ver o imperialismo como ele era. Tentava ver o imperialismo como uma exceção, ou como uma manifestação, entre outras possíveis, do capitalismo na sua época. E o Lenin diz que não, havia uma espécie de lei imanente tendencial, o capitalismo não tinha deixado a fase da livre concorrência, tinha se transformado em imperialismo, e isso tinha conferido poderes do ponto de vista econômico e político para formar uma aristocracia e uma corrente oportunista na social-democracia. Então, por isso, o imperialismo faz o período do capitalismo um ensaio popular para armar quem ia lutar contra o oportunismo na social-democracia e não apenas discutir se o imperialismo era isso ou era aquilo. Então, de certa maneira, a obra ela fecha esse ciclo, né, do debate e também de um chamado à ação. Ele está, então, produzindo ali as armas, portanto, mostrando essa unidade na própria obra entre a teoria e a prática. Antes de fazer um resumo da obra, só uma coisa que sempre ajuda a gente a periodizar, o Lenin faz uma periodização do livro. Ele fala assim, olha, entre 1860 e 1870, a gente pode perceber germes quase imperceptíveis dos monopólios da economia. E um enorme crescimento das conquistas coloniais. Depois da crise de 73, começam a se desenvolver os monopólios, os cartéis, mas ainda são excepcionais. Entre 1900 e 1903, já esses monopólios passam a ser, e os cartéis, uma das bases de toda a vida econômica. O capitalismo se transformou em imperialismo. Então, até 1870, manifestações quase imperceptíveis. Depois de 1873, começa a se formar os monopólios e, em 1903, já teria a economia capitalista entrar nessa fase imperialista. Essa é a estrutura dos capítulos do livro. Então, esse primeiro capítulo, que é fundamental, o Lenin vai pegar a ideia do Marx, do Capital, de uma tendência imanente do movimento do capitalismo para a concentração da indústria. Aquela ideia de que a busca de uma taxa de mais-valia relativa maior, a concorrência, a incorporação da tecnologia,
a competição entre as indústrias, esse processo todo, ele vai gerando um movimento de concentração da produção em grandes indústrias, em grandes conglomerados. E vai quebrando, tornando a pequena burguesia, a pequena indústria, cada vez com menos condições de concorrer no mercado. Esse é um processo que Marx começa a teorizar sobre isso, né? Então, portanto, concentração da produção e do capital. Desculpa, pessoal. Então, a concentração da produção, então, esse capítulo é um capítulo importante. Está funcionando. Está funcionando. Então, em resumo, Lenin fala assim, esta transformação da concorrência e monopólio constitui um dos fenômenos mais importantes, para não dizer o mais importante, da economia do capitalismo nos últimos tempos. Então, essa concentração, eu vou voltar lá, do capítulo 1, ela também decorre das crises de toda espécie, não apenas econômica, que essas crises aumentam a tendência à concentração. E aí ele dá uma série de exemplos. Uma coisa interessante também no método de exposição é que muitas vezes o Lenin ele se apoia muito nos economistas liberais, e muitas vezes ele apresenta parágrafos inteiros seguidos de informações, tabelas, mesmo textos, análise de informações, apresentadas por esses economistas liberais. Então, muitas vezes o Lenin ele costura uma exposição baseada em dados do inimigo, do adversário político, que eram os economistas liberais, dando uma credibilidade muito forte para o seu texto, né? E, segundo ele, em vários momentos, ele vai dizer, eu vou apresentar aqui conclusões que os economistas não querem ver, mas muitas das informações nas quais eu me apoio foram apresentadas por esses outros autores, que ele vai linkando aí. E, nesse capítulo, por exemplo, ele mostra que na indústria de eletricidade, na indústria elétrica, dois grandes conglomerados dominam o mercado mundial. Ele fala, é quase impossível encontrar no mundo uma única sociedade elétrica que esteja completamente dependente, seja da General Electric, que dominava Estados Unidos e Canadá, fizeram um grande acordo entre elas, e a outra alemã, a EG, Sociedade Geral de Eletricidade, que ficou com a Alemanha, a Áustria, a Rússia, a Holanda, Dinamarca. Então, essas duas grandes companhias dividem o mundo entre si, e dominam, portanto, o mercado mundial. E ele vai dando vários outros exemplos na metalurgia, produção do aço, em várias atividades, portanto, evidenciando que essa concentração da produção que o Marx tinha começado a analisar, ela tinha gerado uma outra coisa, né? Que é o estabelecimento dos cartéis. O que são esses cartéis? Acordos entre grandes empresas, entre si, né? Dividem o mercado, definem preço, definem quantidades de produtos a fabricar, e, inclusive, podem adquirir patentes e guardar na gaveta, patentes de inovação, travando o desenvolvimento científico e tecnológico, que seria um dos atributos, né, na visão liberal do capitalismo, que é promover o desenvolvimento, né? Os trustes se adiantam, compram ideias de cientistas, né? E como não há interesse em implementar aquilo ali, por razões várias, ele também mostra isso, né? Que os trustes engavetam essas patentes, se tornando, segundo Lenin, fatores de entrave para o próprio desenvolvimento tecnológico das forças produtivas. E distribuem lucros entre si também, as empresas.
Depois dessa parte do capítulo 2, capítulo 2, 3, 4, capítulo 2, 3 e 4, o Lenin vai trabalhar sobre o surgimento do que ele chama do capital financeiro, o novo papel desempenhado pelos grandes bancos nessa economia imperialista. Então, ele mostra que os bancos deixaram de ser intermediários entre operações produtivas, operações econômicas dos setores produtivos, deixaram de ser caixas de depósito do capital dinheiro para se transformar em outras coisas. Se transformaram em monopolistas onipotentes. Então, ele vai mostrando que as operações bancárias, de crédito, o volume de depósito e a atuação que os bancos passam a ter na economia, nessa fase do imperialismo, configuram os bancos como instituições que já não são instituições apenas de depósito, de guarda do capital dinheiro, mas sim instituições que se tornam chave nessa nova fase da economia capitalista, tanto pela exportação do capital, que passa a ser muito mais lucrativa e volumosa do que a exportação de mercadorias, quanto pelo fato do capital bancário ele se associar ao capital financeiro e aos governos, ao capital industrial, criando essa figura do capital financeiro e da oligarquia financeira, e aos governos também de uma forma até então não conhecida. É um pequeno parênteses, pessoal. Acho que dos méritos da gente se reunir e fazer uma discussão como essa, nesse curso, é o fato de que algumas noções elas foram quase que expulsas da agenda do debate científico. O debate político ainda aparece, é como se não fosse mais pertinente discutir imperialismo, por exemplo, capital financeiro, bancos, o papel das multinacionais no Brasil, do capital financeiro. É um debate que ficou meio que alijado do debate universitário, por razões que não pode imaginar, mas é que a gente não pode deixar, por exemplo, toda a discussão sobre a teoria da dependência, que era uma discussão sobre o imperialismo, ela vai até os anos 70 e depois ela vai sendo também deixada de lado. E sem essa discussão a gente não consegue entender o que está acontecendo no mundo hoje. Então, os bancos eles dispõem de quase todo o capital dinheiro, mas também começam a adquirir meios de produção e fontes de matéria-prima. E os bancos, eles começam a se configurar uma união dos bancos com a indústria e dos bancos e da indústria com os governos também. Uma união pessoal, ele vai pegando também o nome das pessoas que circulam dos conselhos diretivos dos bancos, dos conselhos deliberativos do banco, das indústrias, dos governos, e mostrando que esse mesmo pessoal, ele está nessas várias frentes. E ele mostra que, por exemplo, nos Estados Unidos, 2 grandes bancos dominam as finanças norte-americanas, que é o Rockefeller e o Morgan. E os diretores dos bancos também vão indo muito além das suas tarefas originárias, e eles passam a se especializar nos problemas da indústria e problemas de ramos específicos da indústria. Então, os diretores dos bancos adquirem um conhecimento, mas muito próximo do funcionamento, da movimentação das indústrias, do patrimônio, etc. E passam, então, a atuar também na orientação desses investimentos. Os bancos investem nas indústrias e as indústrias requerem dos bancos o capital dinheiro para a sua expansão. E mostra também que os bancos vão especular com terrenos na periferia das cidades, com o sistema de transportes, e conclui esse capítulo aí mostrando, baseado também nesses autores economistas liberais, que Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e França detinham cerca de 80% do capital financeiro do mundo inteiro. Então, 4 países detêm cerca de 80% do capital financeiro do mundo
E todos os outros países eram devedores e tributários desses 4 países. Ele também já fala nesses capítulos sobre o que caracteriza a mudança desse capitalismo, o antigo capitalismo, o novo capitalismo, é a prevalência da exportação de capitais sobre a exportação de mercadorias. E também vai mostrando matematicamente como se dá esse processo. E argumenta então que há excedente de capitais nos países ricos e, ao passo que nos países periféricos, o lucro é em geral elevado, pois os capitais são escassos, o preço da terra e os salários relativamente baixos e as matérias-primas são baratas. Então, essa exportação de capitais se dá na forma de empréstimos públicos ou privados com as suas contrapartidas, concessões, compras e encomendas e investimentos em empresas industriais. Está chamando tanto uma coisa quanto outra de exportação de capitais. Tá? Aí, a partir do capítulo 5, ele vai analisar a partilha econômica do mundo por esses grandes trustes que fazem acordos entre si e a partilha territorial do mundo pelos estados que entram associados aos trustes nessa grande movimentação militar, política do neocolonialismo, dessa nova partilha do mundo. Por que o neocolonialismo? O Lenin argumenta que esse capitalismo da fase imperialista, ele precisa de uma segurança para a exportação de capitais. E na visão dele, as colônias oferecem essa maior segurança. Então, ele analisa a exportação de capitais do Reino Unido, ela é mais intensa para as suas colônias ou ex-colônias. E a obtenção de matérias-primas também é mais segura no volume, na regularidade necessária, se esses impérios contam com colônias, como parte da sua condição. E aí, então, ele vai, no capítulo 6, entrar na questão da guerra, que é a análise do que estava acontecendo no mundo. Trata-se de uma guerra imperialista entre Alemanha, França, Reino Unido, a Itália, ali secundariamente, uma guerra imperialista, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco, também estava metido, uma guerra imperialista por essa partilha do mundo. Mas qual era a força motriz? A força motriz era esse movimento de concentração do capitalismo nas grandes empresas, necessidade de exportação de capitais. Então não se tratava de um fenômeno semelhante ao imperialismo de outras épocas, ou um fenômeno meramente político, mas sim um fenômeno decorrente daquilo que estava acontecendo na economia, no sistema do movimento do capitalismo como um todo. Então, ele fala, as guerras imperialistas são absolutamente inevitáveis. E nos capítulos finais, no capítulo 8, 9, 10, ele vai entrar na análise dos desdobramentos políticos e para a sociedade dessa entrada do capitalismo na sua fase imperialista, que é a formação, por um lado, a formação de uma camada social que eles chamam de aristocracia operária, a camada de operários pequenos burgueses, pelo seu gênero de vida, pelos seus vencimentos e concepção de mundo. São verdadeiros agentes da burguesia no seio do movimento operário, veículos do reformismo e do patriotismo, algo que já tinha sido percebido, pelo menos na Inglaterra, pelo Engels, no século XIX, quando ele tem uma frase famosa, se não me engano, numa carta ao Marx, que ele fala, parece que a ambição da burguesia britânica é criar uma nobreza burguesa e um proletariado burguês também, e fazer uma sociedade toda que reproduzisse valores
da própria burguesia. Então, o Lenin fala, o imperialismo tem tendência a formar categorias privilegiadas, também entre os operários, e para divorciar das grandes massas do proletariado. E aí então surge o oportunismo, fundindo-se completamente sob a forma de patriotismo com a política burguesa. Então, se a gente pegar o livro que nós estamos estudando, percebe que o grande oponente político que o Lenin ataca constantemente é o Karl Kautsky, que era o principal pensador, a principal liderança política também da social-democracia. Então, mas por que essa polêmica dura com o Kautsky? Né? Porque o Lenin via o Kautsky como um político que cedia aos interesses dessa aristocracia, que representava, por sua vez, no movimento operário, essa influência do imperialismo, vamos dizer assim, né? Então, o esquema do livro, pegando o esquema do conteúdo, não apenas os capítulos aqui, como estava elencado, então ele tem esse desenvolvimento. Concentração da produção e do capital, é um movimento que já tinha começado antes, movimento que é uma espécie de lei tendencial do capitalismo, concentração da produção em grandes empresas, criação de monopólios. E esses monopólios, a partir da virada do século, passam a ter papel decisivo na vida econômica mundial. Ocorre também a fusão do capital bancário com o capital industrial, surgindo essa nova figura que é o capital financeiro. E esse capital financeiro, ele surge como detentores do capital financeiro e dirigentes do capital financeiro. É esse novo setor social que eles chamam de oligarquia financeira. O capital financeiro e a exportação de capitais passa a ter uma importância decisiva, até para acompanhando os investimentos industriais também e os empréstimos. Então, uma coisa que eu não falei, uma conclusão é que o capital financeiro, na medida que ele vai se tornando, ele vai prevalecendo sobre o capital industrial, vão surgindo estados rentistas, né? Estados em que a economia gira muito mais em torno da exportação e da obtenção de dividendos, lucros, royalties, etc., do que a da produção propriamente. Então, ele fala no caso da Inglaterra, tem um trecho que ele se refere a um padrão de vida lá da caça à raposa em várias regiões da Inglaterra que estaria crescendo, né, de uma espécie de... Economistas liberais já estão falando sobre isso também, o perigo do capital rentista tornar toda uma sociedade acomodada, ociosa, vivendo de lucro, vivendo de juros, vamos dizer assim, né? Então, a partilha do mundo entre associações internacionais de monopolistas é uma consequência, e a nova colonização do mundo também podia acrescentar aí o surgimento da aristocracia operária e do que eles chamam de oportunismo. Essa é uma definição do próprio Lenin, do fenômeno do imperialismo. Ele fala: o imperialismo é o capitalismo que chegou a uma fase de desenvolvimento na qual se afirmou a dominação dos monopólios e do capital financeiro, na qual a exportação de capitais adquiriu uma importância de primeiro plano, na qual a divisão do mundo começou entre os trustes internacionais e na qual foi concluída a divisão de todo o território do globo entre os maiores países capitalistas. Então, terminando, pessoal, só vou dizer o seguinte, questões que podem, como o mundo não parou de se transformar depois da morte do Lenin, nós
questões que são pertinentes para hoje. Né? Como a descolonização dos anos 40 até 70, quer dizer, as guerras de independência do Vietnã, Angola, Moçambique, África do Sul, Zimbábue, Rodésia de Zimbábue, Cuba também, né? A Revolução Chinesa, como todo esse processo alterou a dinâmica do imperialismo. O Lenin estava falando ali de um imperialismo das colônias. Esse imperialismo de hoje, como é que ele tem que ser entendido? Até que ponto o livro do Lenin, o que nós podemos extrair para entender o mundo de hoje? Segundo, a União Soviética pode ser considerada uma nação imperialista em relação ao leste europeu, às outras estados, vamos chamar assim, de satélite? A Guerra Fria pode ser considerada uma forma de conflito entre imperialismo? Porque o Lenin fala que era inevitável, naquela fase, dali para frente, guerras entre imperialismos. E até a Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma outra grande guerra imperialista que confirma plenamente aquilo que o Lenin tinha escrito em 16. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, eu acho que os termos do conflito internacional mudam um pouco. Pelo menos, tradicionalmente, a gente tem esse modelo da Guerra Fria, guerra entre leste, entre União Soviética e capitalismo. Como é que essa guerra ela pode ser entendida nos termos do imperialismo, fase superior do capitalismo? É também um novo tipo de guerra entre imperialismos? Ou é uma coisa inteiramente diferente? Portanto, os tempos da Guerra Fria teriam sido outros tempos em que o modelo de análise do Lenin seria levado para uma parte do mundo, não para outra. O tipo de polarização do mundo já não poderia ser compreendido nos termos daquele livro de 16, por isso que eu estou colocando essa questão. E terceiro, depois do fim da Guerra Fria, o que aconteceu? Né? Globalização formou essas redes globais de produção, então você já não tem mais a presença de multinacionais que se instalam com todas as suas para ocupar um mercado interno de um determinado país ou região, né, com toda a sua produção naquela região. Então você tem essa dispersão das redes globais de valor. A globalização, com a formação das redes globais de valor, alterou a natureza do imperialismo ou apenas as suas formas? Os conflitos entre imperialismos foram controlados porque uma das polêmicas que o Lenin faz é que a natureza do imperialismo era conflituosa e que era impossível o ultra-imperialismo do Caos. O Caos fala muito bem. Não, talvez depois da fase superior do capitalismo venha uma outra fase do ultra-imperialismo em que não haveria mais guerra, mas sim uma partilha pacífica do mundo entre 2 ou 3 grandes impérios. E o Lenin enterrou o Caos da polêmica ali. Então, minha pergunta é meio uma provocação aqui para a gente ver. Será que eu não li a parte do Caos como debate? Mas então a pergunta é: será que o Caos, essa tese do imperialismo, estaria dando razão ao Caos, que não ao Lenin? E para terminar, isso aqui eu peguei tem um livro que saiu há pouco tempo aí do Michel Levy e outros autores, que são 100 palavras do marxismo. Mais um outro glossário, esse livro. Aí eles falaram aqui, teria atualizado o debate do Lenin depois. Então citam esses dois autores norte-americanos, sociólogos, economistas, Suisse e Baran. Esses livros foram os dois publicados em português: Teoria do Movimento Capitalista, Economia Política do Desenvolvimento. O Mandel saiu pelaquela coleção dos economistas da Abril, Capitalismo Tardio. Sobre teoria da dependência, tem outros livros também, mas do André Gunderfrank, saiu pela Brasiliense, que aí é o imperialismo em relação ao mundo periférico. O André Gunderfrank, o próprio Fernando Henrique escreveu também, né? E depois, uma outra perspectiva, que não é a referência ao Brodel, mas trata também do Império. Eu coloquei em inglês, como sabia. Eu acho que foi publicado em português, eu não sei qual é a tradução. Moderno Sistema Mundo. Moderno Sistema Mundo.
né? Então é uma tradução literal. Eu fiquei com medo de colocar em português, não sei. Eu coloquei em inglês porque eu encontrei a citação em inglês, não estava. Então é isso, pessoal. Obrigado. Desculpa ter me estendido demais. Acho que podemos fazer um intervalo, talvez. Vocês que sabem voltar. Eu já.